Sabe o que acontece quando um banco não quer só roubar dinheiro, mas tenta roubar um país inteiro? Pois é, hoje a gente vai desvendar um esquema que ameaça as próprias fundações da República Brasileira. E olha, essa é uma história que vai muito, mas muito além de um simples crime financeiro. Vamos direto ao ponto. A fonte que a gente analisou descreve este caso como uma ameaça existencial à democracia brasileira. É bom esquecer tudo que se pensa que sabe sobre corrupção. Aqui não se trata só de desviar dinheiro público. É sobre controlar as verdadeiras alavancas do poder. O que torna esse caso tão assustador são esses 4 pilares. Cada um é uma faceta diferente do crime: o poder do dinheiro, a violência de uma milícia, as conexões com o narcotráfico e, o mais grave, a infiltração total no Estado. Juntos, eles formam uma espécie de monstro que o Brasil talvez nunca tenha visto antes. Bom, toda grande operação criminosa precisa de um motor, né? E neste caso, era um motor financeiro bilionário. Vamos entender direitinho como ele foi construído e como ele abasteceu todo o resto desse esquema gigantesco. Para a gente ter uma ideia da dimensão da coisa, olha só para esse número: até 60 bilhões de reais. Esse é o rombo potencial. E o mais chocante, esse valor todo era garantido por um fundo público. Ou seja, no fim das contas, era dinheiro público que estava em risco. Então, como é que eles fizeram isso? Aqui a gente tem um verdadeiro funil da fraude. E é quase genial na sua simplicidade. Primeiro, atraíam investidores com a promessa de altos rendimentos. E o detalhe principal: garantidos pelo governo. Depois, canalizavam esse dinheiro todo para fundos que, adivinha, eram controlados por eles mesmos. Com essa grana, compravam ativos podres, basicamente empresas de fachada que não valiam nada. A mágica acontecia no final. Eles inflavam artificialmente o valor desses ativos, criando uma riqueza que só existia no papel. Uma riqueza fantasma. E claro, para fazer tudo isso funcionar e esconder os verdadeiros donos do dinheiro, eles usaram uma tática clássica no Brasil: os laranjas. Eram pessoas comuns, muitas vezes sem saber de nada, usadas como fachada para ocultar os verdadeiros cérebros por trás do esquema. Assim, ficava quase impossível seguir o rastro do dinheiro. E se parece roteiro de filme, olha só esse exemplo que a fonte traz. Ele ilustra bem o nível do absurdo. A presidente de uma empresa que movimentou nada mais, nada menos que 361 milhões de reais era, ao mesmo tempo, beneficiária do auxílio emergencial do governo. Quer dizer, uma fachada perfeita. Mas um esquema de bilhões não se sustenta só com planilhas e laranjas, né? É aqui que a história toma um rumo muito mais sombrio. Essa fraude não era protegida só por advogados, mas por uma milícia privada. E eles tinham até um nome: a Turma. Parece inofensivo, né? Mas, segundo a justiça, esse era o centro nervoso da operação de intimidação deles. E onde eles se coordenavam? Num grupo de WhatsApp. É o crime do século XXI na sua forma mais crua. E olha só a estrutura deles, bem detalhada aqui. Não era um bando de amadores, não. Havia uma hierarquia clara, liderada por Daniel Vurcaro. Mas o que realmente chama atenção é o coordenador operacional, Luiz Felipe Mourão, e o apelido dele, Sicário. Acho que isso já diz tudo sobre os métodos que eles estavam dispostos a usar. E se ainda resta alguma dúvida sobre a sofisticação do grupo, veja isso. A investigação revelou que eles tinham acesso ilegal a bancos de dados da Polícia Federal, do FBI e até da Interpol. Isso não é uma milícia comum, é uma organização com capacidade de inteligência de nível estatal. E a prova da violência deles não é especulação, não. Está nos autos do processo. Começa a mensagem, uma ordem direta do líder, Daniel Vorcaro, sobre um jornalista. Esse Lauro quer mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. Isso deixa bem claro, não era só sobre dinheiro, era sobre poder e sobre silêncio. Com tanto dinheiro e uma força armada própria, qual seria o próximo passo lógico? Pois é, capturar o próprio Estado. E eles não foram nem um pouco modestos. A infiltração, como a gente vai ver, atingiu os 3 poderes da República. A primeira frente de ataque foi o Poder Executivo, e eles foram direto na jugular, mirando a instituição que deveria ser a sua principal fiscalizadora, o Banco Central do Brasil. O que a investigação mostra é chocante. Diretores do Banco Central estavam, na prática, na folha de pagamento do esquema. Mas eles não eram só informantes. Eles agiam como consultores, orientando ativamente o banco sobre como driblar a fiscalização. É como colocar a raposa para projetar o galinheiro. Com o fiscalizador no bolso, o próximo alvo foi o Poder Legislativo.
O objetivo era simples: comprar influência para criar leis que, claro, favorecessem os negócios deles. E a fonte aponta um nome central nessa articulação toda: o senador Ciro Nogueira. Ele teria impulsionado uma legislação tão boa para o banco que o próprio Vorcaro descreveu a mudança como uma bomba atômica no mercado financeiro. Agora, talvez o mais alarmante de tudo seja que a operação chegou ao topo do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o STF, o último bastião da lei. O resultado disso foi um verdadeiro terremoto institucional. Dá uma olhada. Ministros do STF tiveram suas conexões com o grupo expostas. Nomes como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes se viram em situações, para dizer o mínimo, bem complicadas, a ponto de o caso ter que ser totalmente reavaliado. Isso, claro, abalou a credibilidade da mais alta corte do país. Bom, com os tentáculos desse povo envolvendo o Estado inteiro, a questão central agora é: e aí? Para onde o Brasil vai a partir daqui? Segundo a análise da fonte, o Brasil está numa encruzilhada com dois futuros possíveis. De um lado, a chance de as instituições reagirem, punindo os responsáveis e, com isso, se fortalecendo. Do outro lado, o caminho da impunidade, onde o povo completa sua captura do Estado e a democracia vira só uma fachada. E isso nos deixa com a pergunta final, que é a mais crítica de todas. O caso do Banco Master não é só sobre um banco, entende? É um teste de fogo para saber se uma democracia consegue sobreviver quando é capturada por dentro. A resposta para essa pergunta vai definir o futuro do país.